Olá, terceiro ano. Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos estudar sobre um mundo de sons, certo? Então, nesse terceiro bimestre, nós vamos estudar sobre como o som é produzido, como nós ouvimos e também sobre os instrumentos musicais. Vamos lá, então, começando a nossa aula de hoje com o tema Um Mundo de Som. Então, nós vamos observar essas cenas que se passam dentro de uma casa, né, na página 131, e nós vamos observar cada uma delas. Você já reparou como estamos cercados por sons? Nessa cena aqui, nós podemos distinguir diferentes fontes sonoras, ou seja, os elementos capazes de produzir som. Então, quais são as fontes sonoras que aparecem na imagem? Aqui no quarto. O que tem aqui no quarto que emite som, que produz som? O passarinho na janela, o violão, que está nas mãos da menina, o despertador, certo? No escritório, o que tem aqui que produz som? O aspirador de pó, a furadeira. Na sala de estar, televisão, fone de ouvido. Na escada, o que tem na escada que produz som? Uma menina falando. No banheiro, o garoto acionando a descarga. No primeiro andar, observe, a campainha está sendo tocada. Tem um bebê chorando. E o cachorro está latindo. E o telefone está tocando. E o gato miando. O rádio tocando. E a batedeira funcionando, certo? Quais são as diferenças entre os elementos que estão produzindo sons? Todos eles são produzidos por seres vivos ou por seres não vivos? Ou são produzidos tanto por seres vivos quanto por seres não vivos? São sons produzidos por seres diferentes. Entre os seres vivos, há os humanos que produzem barulho com o corpo ou com os seus inventos, e também outros animais, como cachorro, gato, passarinho. Entre os componentes não vivos, há sons produzidos por elementos da natureza, como o vento. Olhem aqui, o vento, certo? Agora, na página 132, diferentes tipos de som. Os sons estão ao nosso redor, estão em casa, na escola, nas ruas, na floresta, na praia, nos campos. O som pode ser produzido pelo ser humano, por outros animais e por componentes não vivos da natureza. O vento, o movimento das águas, o movimento da terra, como os vulcões e os terremotos, a chuva e o trovão, são exemplos de como os sons são produzidos por esses componentes não vivos da natureza. Esse tipo de som é chamado geofonia. O que será que significa geofonia? Então, a geofonia são os sons produzidos por componentes não vivos da natureza. Quais são exemplos de geofonia? O vento, o movimento das águas, o movimento da terra, como vulcões, terremotos, a chuva e o trovão. Então, esses são exemplos de geofonia. São sons produzidos por esses componentes que pertencem à natureza, mas eles não têm
vida. Então, são componentes não vivos da natureza. Nessa primeira imagem, cachoeiras são quedas d'água. Exemplo de componente não vivo que produz som por meio do movimento da água. Então, a água, olha a altura que ela cai. Então, ela provoca um som, ela emite, produz um som, né? Aqui, os coqueiros, as folhas dos coqueiros nos mostram que está acontecendo uma grande ventania. Então, o vento produz som ao passar pelas folhas das palmeiras. Aqui, a erupção do vulcão Krakatoa em 1883 na Indonésia gerou um dos sons mais intensos já registrados na natureza. E aqui, ondas que se quebram na beira da praia produzem sons que podem ser bem potentes, né? Muito bem, olha o tamanho das ondas. Então, esses aqui, todos são exemplos de geofonia. Agora nós vamos conhecer um outro tipo de som. Agora é o som produzido por animais, chamado de biofonia. Pode ser produzido por insetos, anfíbios, répteis, aves, mamíferos e outros animais, porque eles emitem sons ao se movimentarem e também para se comunicar. Diversos sons são usados para a comunicação, ou seja, transmitir alguma informação, como avisar o bando sobre algum perigo, na proteção do território, na localização do ambiente, para atrair parceiros para a reprodução, durante a caça ou para manter os laços sociais. Então, esses animais emitem sons, né, por diversos motivos, e o nome desses sons emitidos, produzidos por animais, é chamado de biofonia, certo? Aqui nós vemos os lobos. Os lobos estão no grupo dos mamíferos. O seu uivo é uma forma de manter contato com os membros da sua família. Ele pode atingir até 2 metros de comprimento. Então, esse é o lobo. Esse aqui, o boto cor-de-rosa. Os botos cor-de-rosa são mamíferos que emitem cerca de 200 tipos de som diferentes. Entre os mais comuns estão aqueles que demonstram a comunicação entre a mãe e o filhote. Um boto mede cerca de 2,5 metros de comprimento. Entre os répteis existem serpentes que podem emitir sons. O som de chocalho produzido quando a cascavel agita a cauda, aqui o chocalho, ó. Quando ela emite esse som, quando ela agita a cauda, a função desse som é de alertar sobre a sua presença. Desse modo, ela se defende afastando inimigos. Ela mede cerca de 1,5 metro de comprimento. E o gafanhoto? O gafanhoto faz parte do grupo dos insetos. Os machos desse grupo produzem som ao esfregar a perna posterior, né, nas asas. Esse som é utilizado para chamar a atenção das fêmeas ou para alertar os outros sobre a presença de um predador. Ele mede cerca de 1,5 centímetro até 10 centímetros de comprimento. Comparado com os outros animais, o gafanhoto é bem pequeno, né? Muito bem. Então, vamos recapitular aqui. Geofonia. O que é a geofonia? É o som produzido por elementos da natureza que não têm vida, né? Elementos não vivos da natureza, como vento, cachoeiras, vulcão, ondas do mar. E a biofonia? A biofonia é o som produzido por quem? Por animais. Como? Quem? Que tipos de animais? Insetos, aves, mamíferos, anfíbios, répteis e outros animais. Aqui nós vimos o exemplo dos lobos, do boto cor-de-rosa, da serpente, né, da cobra cascavel e também do gafanhoto.
Agora, nós vamos na página 134 conhecer outros tipos de som. Vamos lá? Agora nós vamos conhecer um outro tipo de som. Vamos lá? O ser humano é o representante dos mamíferos. Ele consegue produzir uma grande variedade de sons. Como que nós, como seres humanos, produzimos sons? Quando nós falamos, quando nós rimos, quando nós choramos, quando nós cantamos, ao roncar, ao bater palmas, ao estalar os dedos, ao assobiar, ao tossir, ao espirrar e muitas outras formas que nós temos de conseguir produzir som. Nós também criamos objetos que produzem sons, como os instrumentos musicais, os meios de transporte, as máquinas e os equipamentos utilizados em diversas atividades. Todos esses sons produzidos pelas pessoas são chamados de antropofonia. Então, antropofonia são os sons produzidos pelas pessoas, pelos seres humanos. Olhem aqui um exemplo. Essa orquestra sinfônica é o nome que se dá a um tipo de apresentação musical em que são utilizados instrumentos e pode incluir vozes humanas. Esse outro, na aldeia Tuatuari, indígenas da etnia Yavalapiti utilizam em suas cerimônias uma grande flauta de bambu chamada uruá. Nessa terceira imagem, nós vemos uma pessoa produzindo muito barulho com a utilização do aspirador de pó. Aqui, veículos, moto, né? Então, o som desses produzidos por esses veículos que foram inventados pelo ser humano é chamado de antropofonia. Você sabia que o som das aves é diferente para cada espécie? E é importante para a comunicação do bando. Quando o som produzido é longo e melodioso, tem a função de delimitar território e também de acasalamento, enquanto o som curto e repetitivo tem a função de chamar o bando, mantendo contato enquanto voam, enquanto se alimentam ou enquanto fazem outros tipos de coisa. Então, terceiro ano, na nossa aula de hoje, nós aprendemos também que as espécies de aves variam, né, o seu tipo de som, né? Por exemplo, o papagaio produz um ruído, o sabiá produz um outro tipo de som, né? O anu, o bem-te-vi, né? O pardal. Então, cada espécie de ave, ela produz um som diferente, né? Que é característico para cada espécie. Então, nós aprendemos que o som produzido por elementos não vivos da natureza é chamado de eufonia, que o som produzido por animais é chamado de biofonia e o som produzido por pessoas é chamado de antropofonia, né? Todos os sons produzidos pelas pessoas. Muito bem, terceiro ano. Essa foi nossa aula de hoje de ciências.